gonna give nobody none of my jelly rolls. I wouldn't give you a piece of this cake to save your soul. Come on, man. My mom told me today, before she went away, to be a good boy, she'd bring me a toy. I'm my mama's pride and joy. Now there ain't no use for you to keep on hanging round. I love you, but I've got to let Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Castalho Podcast. Hoje é o nosso episódio 101 e a gente vai fazer um especial aqui sobre uma ferramenta bem legal para automatização de browsers e testes e outras coisas mais. E eu sou Bruno Rocha, falando de Guarulhos, São Paulo. Sou o Eliezer Rezende, falando do sul de Minas, Pouso Alegre. E eu sou o Og Maciel, falando de Chapel Hill, North Carolina, como o Bruno mencionou. Nós vamos hoje, então, falar um pouquinho sobre testes de automatização ou até mesmo automatização de interface web. Nós escolhemos esse tema porque é uma coisa que a gente usa bastante no nosso trabalho, então nós estamos bem acostumados com isso e a gente acha bem bacana. A gente quer, então, compartilhar isso com vocês. Nós vamos falar, então, um pouquinho por que é importante, né, testar uma interface web, ainda mais se você trabalha num software. Imagina que você trabalha numa companhia que tem algum aplicativo, se desenvolve algum software, algum aplicativo que tem uma interface web. É importante que você teste essa interface para você checar alguns problemas que são bem comuns, por exemplo, como renderização, problema de renderização de alguma página, até mesmo porque certos browsers, Internet Explorer, o Firefox ou o Chrome, eles podem renderizar a página de uma forma diferente. Às vezes a própria resolução do browser, você imagina, então, alguém está acessando isso de um computador com uma resolução baixa, alguém com uma resolução alta, ou até mesmo pelo próprio telefone. Então esse é o tipo de coisa, são algumas das coisas que muitas vezes afetam a usabilidade ou até mesmo a forma como que o usuário vai interagir com o aplicativo que tem uma interface web. E por último, a gente também, né, quer falar para vocês por que a gente acha que a automatização de interface web é importante. Porque se você não automatiza, isso quer dizer que você vai estar testando tudo na mão. E é claro que a automatização é bem melhor, né? Eu acho que é bem óbvio porque você não quer sentar lá, fica clicando, imagina ter vários browsers com dimensões diferentes e você tendo que clicar nas coisas. Então, para esse episódio, para falar justamente sobre esse tópico, nós vamos falar, então, sobre uma biblioteca chamada Selenium, tá legal? Então, o tópico desse episódio vai ser automatização de interfaces web usando o Selenium. Certo, bom, a gente vai falar sobre o Selenium, mas é bom a gente também citar aqui que existem outras opções além do Selenium, né? O Selenium é uma ótima ferramenta, principalmente porque ele tem múltiplas vantagens que daqui a pouco o Eliezer vai contar aí pra gente, só que existem outras opções para quem por algum motivo não gostar ou não puder usar o Selenium. Então, que eu me lembre aqui, opções que nós temos são usar o PhantomJS, né? O PhantomJS, que é um browser headless, e você consegue utilizar ele puro, né? Você consegue se comunicar com a API dele sem necessariamente precisar de um framework por cima, que é o caso do Selenium. Tem agora o Zombie, né? Zombie.js também, que também tem o mesmo sentido, que é conseguir acessar o DOM, né? Que é a estrutura de HTML, CSS da página, né? A estrutura de documento, mas também conseguir executar o JavaScript e a parte de layout, né, dos websites. Tem o Splinter. O Splinter é um projeto bem legal, criado no Brasil pelo pessoal lá da Globo.com, e o Splinter tem uma pegada bem fácil, assim, a sintaxe dele é bastante otimizada, então é um projeto bacana que também pode usar o PhantomJS por baixo. Tem o Mechanize, inclusive, é muito utilizado em alguns frameworks de teste, né? Inclusive testes de BDD, que são aqueles testes que são de comportamento, e tem uma sintaxe bem parecida com a linguagem natural, onde você escreve ali, ao abrir um site, vai aparecer a palavra tal, né? Então você escreve em português mesmo, ou em inglês, tem alguns frameworks que utilizam o Mechanize para fazer isso daí. E além de tudo, né, se você quiser testar utilizando a mesma API, né, ou seja, basicamente o mesmo código, mesmo estilo de programação, mas para mobile, né, ou seja, para você testar um app. Imagina um app desenvolvido em Ionic, em Angular, ou qualquer outro desses frameworks para mobile, até para aplicação nativa, você consegue fazer também com uma API bastante parecida com a do Selenium, que é usando o Selendroid, né, que é um tipo de um port, assim, que usa os mesmos nomes de métodos, só que é para se comunicar com Android. Tem o Appium
e tem também o iOS Driver, né? Então você consegue usar o iOS Driver e testar no iPhone, ou seja, tem uma gama aí de alternativas para a gente conseguir automatizar teste de interface, né? Lembrando que isso também existia quando a gente fazia, né? Naquela época lá, há muitos anos atrás, quando a gente ainda desenvolvia para desktop, né? Existiam algumas automatizações para você abrir um aplicativo no desktop, clicar nos botões. Felizmente, essa era aí pré-jurássica já passou, e agora a gente tem que testar no navegador ou no mobile, né? Eu acredito que no mobile, logo a gente vai também virar uma coisa jurássica, né? Como a gente já citou aqui num dos episódios do Castalho, a nova onda agora são os Progressive Web Apps, né? Ou seja, são aplicações web que você vai testar da mesma forma e vai interagir como se fosse num browser, né? Então, acho que esse é um futuro bem bacana, mas eu gostaria de citar todas essas opções aí. Não existe apenas isso que a gente vai mostrar aqui, mas hoje a gente mostrou, a gente escolheu para falar sobre o Selenium, né? Então, Eliezer, conta pra gente aí o porquê que a gente escolheu o Selenium. Bom, porquê do Selenium, e até a gente vai falar aqui o porquê do Selenium em si, basicamente é porque ele ajuda a gente, né, a automatizar navegadores. E aí a gente já poderia falar simplesmente isso. Mas o que seria realmente automatizar? Então, isso aí que a gente vai tentar trazer aqui um pouco. Mas, primeiramente, ele foi criado, né, para poder facilitar o teste de aplicações web. Então, em vez de você ter que abrir o seu navegador, acessar o URL do seu sistema, ele pode estar local, pode tanto ser um live, um site que já está, né, já foi feito o deploy dele. Então, você acessaria lá, entraria numa página, e normalmente os sistemas, você tem uma página de login, ou seja, você iria até a página de login, preencheria o usuário e senha, que normalmente são usuários e senhas de teste, ou um padrão que você tem lá, apertaria no login, ou no enter, ou qualquer outra coisa assim, e por aí vai. Então, a ideia era que você precisaria, em vez de ter que fazer todos esses passos, você simplesmente criaria uma receita de bolo, onde estaria descrito, né, todos esses passos, e aí você executaria. Se você estiver executando, por exemplo, do seu terminal, você pode clicar o Enter, ir lá, pegar um café e ver toda a mágica acontecer. Então, isso aí facilita bastante, principalmente no teste de aplicações web. Porém, como ele ajuda você a interagir com o browser, né, de forma automatizada, ele não se limita apenas a testes. Então, por exemplo, se você tem alguma tarefa de administração onde o sistema que você acessa seja web, coisa que é muito comum hoje em dia, você pode criar uma receita e, por exemplo, criar um script. Vamos supor que você precisa criar um usuário novo para a sua empresa, e você tem um sistema web lá que você precisa colocar todas as credenciais e tudo mais lá para poder criar. Então, você cria essa receita de bolo, onde as variáveis vão ser, por exemplo, nome de usuário, nome e sobrenome dele, um cadastro assim simples, qual que seria o e-mail, né, dele, da empresa, e aí você apertaria o Enter e esperaria que o seu script ele iria executar, e logo em seguida você teria o seu usuário criado. Você pode até acompanhar isso sentado, você vai ver que o browser vai funcionar sozinho, como se fosse mágica. E outras coisas também é que o Selenium ele suporta, né, a maior parte dos browsers conhecidos. Então, vou citar aqui Google Chrome e Firefox, que são dois aí bem utilizados. Então, ele suporta isso, e tem alguns outros que ele suporta também. Basicamente, se você é uma pessoa assim, da área de tecnologia, né, o Selenium ele também serve como base de várias e várias ferramentas, APIs e frameworks que te ajudam a automatizar tarefas no browser. Então, por isso que ele é muito importante. Isso aí é como se fosse o core dessas tecnologias todas. Bom, vale citar também que o Selenium, a gente vai focar um pouco mais em teste aqui, né? Porque é a área que a gente trabalha, nosso dia a dia é basicamente escrever teste, e a maioria dos testes é usando o Selenium, né? Para ferramentas web dentro da Red Hat, só que o Selenium não é usado só para isso, né? Então, quem faz, por exemplo, coleta de dados, web crawling, web scraping, às vezes não consegue simplesmente usando requests, Beautiful Soup e a página HTML estática ali, extrair todos os dados. Tem muita página web que é dinâmica, ou seja,
os dados eles aparecem na página de acordo com a interação do usuário. Você tem que clicar num botão, escolher uma categoria, fazer algumas determinadas ações, e às vezes o dado ele é gerado via JavaScript, ou ele vem através de uma API. Então, para que isso aconteça, você tem que ter uma maneira de fazer o scrapping com o JavaScript habilitado. E aí o Selenium entra nesse ponto, né? Então, digamos, sei lá, você quer copiar todos os dados de algum site para fazer uma análise aí de data science, ou até para recuperar aqueles dados para algum banco de dados, ou seja, fazer alguma coisa bacana com dados. É muito legal usar o Selenium porque você vai ter todo o site, a funcionalidade dele completa como se você tivesse realmente navegando. Então, a gente não vai focar nesse tema hoje, né? Talvez no próximo episódio, né? Sobre crawling e web scraping, mas o Selenium também pode ser usado para isso, e daqui a pouco vocês vão ver como é bem simples para fazer esse tipo de coisa, extrair dados de uma página. Outra coisa também que é bacana, que eu já ouvi falar, é que tem aquelas pessoas que ficam fazendo Bitcoin mining, né, que querem adquirir Bitcoins, e você tem que clicar nas coisas. Então eu sei que tem gente que usa o Selenium também para automatizar alguma dessas coisas. Então imagina só, você tem vários browsers ao mesmo tempo clicando nas coisas. É uma forma bem inteligente, né, de você automatizar o processo e você não faz nada. Tem até algumas histórias de pessoas que vivem disso. Literalmente, eles fazem o suficiente para comprar a comida deles do dia. Então, você vê aquelas pessoas que não têm casa, né, isso é nos Estados Unidos, mas não tem casa, moram na rua, mas tem um laptop. Aí acha uma praça que tem um wireless, um acesso de wireless, e ficam lá fazendo Bitcoin mining. E ganham dinheiro suficiente para poder pagar pelo almoço, o café deles, a janta e por aí vai. É interessante. O Marcelo acabou de comentar aqui no nosso chat uma coisa que realmente é uma vantagem do Selenium também para teste, né? Que, por exemplo, a gente pode escrever usando o Selenium em várias linguagens, mas a gente não precisa escrever o teste na mesma linguagem que o aplicativo é escrito. Ou seja, o teste do Selenium é algo totalmente desacoplado. Então, a gente pode dar o nosso próprio exemplo lá da Red Hat, onde a aplicação que a gente testa, uma delas, é escrita em Ruby, e tem partes em Java, e tem partes em Python, né? Mas fora da aplicação, completamente desacoplado, a gente tem um framework de teste escrito em Python, que roda esses testes. Poderia ser escrito em Ruby, poderia ser escrito em Java, tudo usando o Selenium, né? Que aí já parte aqui para meu próximo assunto da pauta, né? Que é o porquê, né? Que o Selenium, ele é tão legal assim, e quais são algumas das vantagens dele. Então, a vantagem do Selenium é o seguinte, ele é um padrão, digamos assim. O Selenium, ele é uma especificação de interação com o browser e com as tecnologias de web. E ele é multiplataforma, ou seja, você pode rodar no Windows, no Linux, no Mac, no BSD, no Android, no iOS, como eu já tinha falado agora há pouco. E ele é multilinguagem, então você não está preso ao Python, você não está preso ao Java, né, que é a mais tradicional aí usada pelo pessoal que usa Selenium. Você pode usar o Selenium, ou seja, com a mesma API de métodos e nomes de retornos e erros, tudo. Ou seja, ele vai funcionar falando a mesma língua, só que em linguagem de programação diferente. Ou seja, Java, C#, PHP, Perl, Python, Ruby, Haskell, Objective-C e entre outros ports aí. Então o Selenium, na verdade, é uma coisa muito grande. A gente vai focar aqui, obviamente, em Python, porque é o que a gente tem experiência, mas existe uma gama de linguagens. É o padrão, né, para quase tudo que faz em automação de web. Vocês vão ver os nomes dos métodos e o que o Selenium pode fazer. É bem padronizado, assim. Até outros frameworks acabam copiando a maneira como o Selenium faz. E o Selenium ele é dividido em projetos, né? Então, dentro do site lá do Selenium, você vai ver que é como se fosse uma organização onde tem 4 projetos diferentes que são mantidos como projetos abertos, que é o Selenium WebDriver, que é uma API para você se comunicar com browsers. Aí abaixo do WebDriver você tem driver para Chrome, Firefox, Microsoft Edge, Safari, entre outros, o próprio iOS Driver que eu já mencionei aqui. Você tem o Selenium Remote, que é uma ferramenta para você conseguir se conectar a um browser que está rodando numa outra máquina, né? Tipo, imagina que você está na sua máquina local e você tem um browser rodando dentro do Docker, por exemplo. Então ele se comunica com esse browser dentro do Docker. Você tem o Selenium Grid, que agora ele já está embutido no Selenium, né? Antes era um projeto separado, mas agora todo o Selenium, depois do 2.0, já vem com o Grid, que é uma maneira para você fazer os testes em paralelo. Então você escreve um teste
digamos que ele acessa várias páginas, clica em vários botões, você consegue fazer com que ele abra vários browsers em paralelo, em várias máquinas, e execute o teste de uma vez, né? E tem a Selenium IDE, né, que é uma extensão para o Firefox, que ajuda você a interagir com o Selenium, né? Então, o Og vai mostrar para a gente aí, inclusive, um pouquinho da Selenium IDE. Eu gostaria também de mencionar o seguinte, que na minha experiência nesse campo de engenharia de testes, na automatização de testes, você, geralmente, falando de qualquer tipo de teste, ainda mais testes funcionais, você imagina que a distribuição dos tipos de testes é igual a uma pirâmide, né? Então, você imagina que embaixo da pirâmide, a grande parte da pirâmide embaixo dela, seriam os testes que você, a maioria das vezes, são testes que exercitam a interface API, tá? Então, a grande parte dos testes, ainda mais assim, quando você começa um projeto novo, a grande parte dos testes que existem automatizados, eles estão exercitando um aplicativo usando a interface API, assumindo que existe um. Depois disso, se o seu produto também tem uma interface de linha de comando, que a gente chama de CLI, Command Line Interface, então isso fica na metade, bem no meio da pirâmide, onde você também tem vários testes que são escritos para exercitar o aplicativo pela interface de linha de comando. E bem na pontinha da pirâmide seriam os testes pela interface web. O porquê disso, vocês vão ver logo assim que a gente começar a falar um pouquinho mais dos detalhes aqui, é que, na minha opinião, testes que exercitam a interface web é uma arte, tá? Não há nenhuma uma técnica, é mais uma arte. Por causa que, para você testar algo que tem uma interface web, você tem que ser muito criativo para você poder aprender como que você vai testar algo, ainda mais se a interface tem Ajax, né? Então você imagina que você tem que clicar no botão e você vai ter que esperar algum tipo de notificação aparecer. Então não existe uma receita de bolo muito específica. Existem alguns processos que você pode seguir, eu diria uns patterns que você pode tentar usar, mas na grande parte das vezes, quando você está fazendo alguma coisa assim, escrevendo alguma automatização para a interface web, você vai ver que requer muita criatividade, tá? Então, eu vou falar para vocês, especificamente falando de Selenium, eu acho que uma forma fácil de você começar a brincar e entender o que é você usar o Selenium IDE, que é uma IDE, né, como o próprio nome já indica, é uma interface para você poder, de uma forma bem rápida, começar a usar o Selenium para testar um navegador. Então, o que eu vou fazer aqui eu vou compartilhar a minha tela. Então, para vocês que estão acompanhando pelo YouTube, vocês vão poder ver agora o que eu vou estar fazendo, mas para vocês que estão nos escutando depois pelo podcast, vocês então podem, também nós vamos deixar no show notes toda a informação para que vocês possam ver o vídeo e também possam acompanhar mesmo sem ver o vídeo que eu estou falando. Então, eu vou compartilhar a minha tela nesse exato momento. Pronto. Então, eu estou compartilhando nesse exato momento a interface. E o que eu quero mostrar para vocês aqui é o seguinte. Primeiramente, você vai lá no site do Selenium, nós vamos botar o link depois no show notes, e vocês podem procurar pelo link diretamente que vai levar vocês para falar sobre o Selenium IDE. O Selenium IDE, ele funciona como um plugin do Firefox, tá? Até onde eu saiba, não existe algo equivalente para o Chrome, tá? Até onde eu saiba, e ele existe como um plugin. Você está vendo aqui nessa tela aqui que quando você instalar ele, vai aparecer uma janelinha, e eu vou mostrar isso para vocês logo, tá? Mas você então instala o Selenium IDE, usando o link que nós vamos deixar no show notes, tá? E tem toda a informação de como adicionar ele ao Firefox. Mas no final, quando você já estiver com ele instalado no seu Firefox, você vai ver que, baseado no sistema operacional que você estiver usando, para mim, é justamente no menu que chama Tools, deve ser ferramentas, né, em português, você vai ver que vai ter uma entrada para você abrir o Selenium IDE. E quando você clica nele, você vai ver essa janela separada, que vai abrir em separado, que é o que eu estou mostrando aqui para vocês na minha tela nesse exato momento. Vai ser justamente usando essa tela aqui que você vai poder gravar a sua interação com o web browser. Então, eu gostaria de fazer um exemplo bem simples para vocês aqui, que seria o seguinte. Eu vou abrir uma aba nova no meu Firefox, eu vou voltar aqui para o Selenium IDE, e eu vou começar a gravar a minha interação com eles. Eu vou no Castalho,
Eu vou escrever aqui na barra de pesquisa, eu vou escrever 6 anos. Eu vou clicar aqui. Você pode ver agora aqui na tela do lado esquerdo que ele abriu um URL, ele pegou o URL desse campo aqui que chama base URL, ele abriu ele, você vê que ele executou uma coisa que chama type and wait, dentro de um campo identificado por esse ID aqui, e ele digitou 6 anos, e depois eu vou clicar no link aqui, que vai ser esse daqui, no episódio 88, que foi o episódio especial de 6 anos. Você pode ver então aqui que pelo lado esquerdo aqui, quando eu estou mostrando no IDE, ele está gravando todas as coisas que eu fiz até agora, tá? E, por exemplo, se eu quiser depois verificar que realmente a palavra 6 anos existe nesse texto aqui, eu posso fazer um highlight nele, clicar com o botão direito e você vai ver que vai aparecer algumas opções aqui para mim no menu, e eu posso falar para ele, eu quero que ele faça um assert, né? Verifique, assegure-se que existe um título que tem o nome, né, dizendo assim, episódio 88, tá. Então eu fiz tudo isso aqui, gravei todas as minhas ações, agora eu vou parar de gravar, beleza? E agora o que eu vou fazer? Eu vou fechar essa aba aqui, vou abrir uma outra aba, e agora pelo IDE, já que eu tenho todas as ações gravadas, eu posso reproduzir todos os passos. Você vai ver que aqui na interface do IDE ele está dizendo para fazer isso de forma rápida. Eu vou usar aqui, vou pedir para ele fazer isso de forma lenta, tá? O mais lento possível. E eu vou apertar o botão aqui de execução. E você vai ver que ele vai ter então que ele abriu a aba daqui do meu browser, ele foi justamente no Castalho, ele digitou 6 anos, tá? E aí você vai ver que, por exemplo, ele vai falhar aqui, ó. Ele vai falhar porque o comando que ele está executando é type and wait, né? Digite e espere. E você vai ver que ele vai falhar. A cor amarela aqui está mostrando que ele ainda está esperando. E eu vou explicar para vocês o porquê que isso aqui vai falhar, tá? Mas esse teste aqui, no final das contas, ele vai falhar por causa que ele está esperando que algo aconteça. Você está vendo aqui que mudou para a cor vermelha. Ele deu um timeout. O teste falhou, tá? Eu vou explicar para vocês agora o que foi que aconteceu. Quando você digita no campo de buscas e aperta, e eu escrevi 6 anos aqui, o que ele não está fazendo aqui, no campo, ele não está digitando a tecla Enter. Ele não apertou a tecla Enter para executar a tarefa de pesquisar. Então, eu vou mudar aqui na interface, tá? Eu vou voltar aqui para ele, e em vez de ser o comando type and wait, eu posso mudar ele aqui agora para ele falar para ele mandar um send keys. Então eu começo a digitar aqui, eu vou falar send keys, e ele vai mandar, ele vai agora, então em vez de executar aquele comando type and wait, ele vai executar o send keys. E eu também vou adicionar aqui, logo eu acho que eu tenho que clicar aqui, pelo menu, eu tenho, deixa eu ver aqui, insert a new command. Eu vou botar um outro comando que vai ser também send keys. E o valor que eu quero mandar para ele, tá? E eu vou depois botar uns links para vocês verem de onde foi que eu peguei esses valores. Eu quero que ele mande para mim a tecla Enter, que é justamente para ele poder executar o comando, né? Ele tem que escrever, digitar o texto e depois digitar o Enter. Então eu botei esse novo comando aqui que você pode ver. Ele vai mandar o send key. Eu acredito que eu vou ter que também botar o target, senão ele não vai saber para onde que ele vai mandar isso. Então vai ser a mesma informação que está ali. E eu vou mostrar para vocês onde foi que eu encontrei isso. Aliás, deixa eu mostrar isso agora. Eu quero que ele digita a tecla Enter naquele campo de busca. Então eu vou falar Select, eu cliquei no Select, vou aqui e escolho o campo que eu quero, que é esse campo de busca. Aí você vê que ele automaticamente preencheu o valor do CSS daquele campo ali, nesse campo Target, tá? E agora se eu clicar, por exemplo, no Find, você vai ver que aqui o campo de busca fica até amarelo quando eu clico. Ele confirma que realmente ele achou, usando esse ID, ele achou o que eu pedi para ele achar lá para mim no campo. Então, vamos lá, eu vou fechar a aba, vou abrir uma nova aba e vou executar tudo de novo do zero. Então ele vai abrir o Castalho, ele vai digitar 6 anos, ele tem que digitar o Enter, ele tem que achar o episódio,
ele tem que achar o título, confirmar que o título é realmente aquilo que eu mencionei. E você está vendo agora que pela interface do IDE, ele falou que o meu teste passou por completo. Então, isso aqui é mais um exemplo do que eu falei, que fazer esse tipo de teste pela interface web, você tem que ser bem criativo, justamente para achar esses detalhezinhos de falar por que é que eu gravei todos os meus passos e ele simplesmente não mostrou isso para mim, né? Então, para finalizar sobre o IDE, uma das vantagens então que você tem é que você pode clicar no browser e gravar ao mesmo tempo as coisas que você quer, que você está executando. Você pode modificá-las, foi o que eu fiz aqui, tá? E até mesmo para você descobrir as coisas que você quer interagir. Por exemplo, esse grafo que tem aqui, se eu quiser interagir com ele, né, eu posso olhar a fonte, código-fonte dele, mas eu posso também falar pelo IDE, falar, eu quero selecionar aquilo ali, e ele me deixa selecionar, clicando nesse botão, eu seleciono no web browser, ele vai me dizer qual a identificação, o ID, ou ele vai me dar uma forma de identificar ele por nome, ou por CSS, ou pelo XPath. Então tem todas essas opções que é muito bacana, é bem fácil mesmo de se usar. E por último, uma coisa que depois vocês vão ver que o Bruno e o Eliezer vão mencionar para vocês é que você pode, daqui, dessa interface, você pode então exportar o seu teste, tá? Então quando você vai lá na opção do menu para você exportar, você pode exportar todas essas ações que nós fizemos em várias linguagens que estão incluídas aqui. C#, Java, Python e Ruby, tá? Então você pode exportar essas coisas aqui e ele vai mostrar para você como que esse código ficaria, então, escrito em Python. Eu já exportei eles e eu vou mostrar para vocês aqui, então, abrindo o meu Emacs, para deixar o Eliezer com inveja do Vim dele, tá? Então, eu vou abrir com o meu Emacs e vou mostrar para vocês que eu tenho um arquivo que já foi exportado e você vai ver que está aqui, ó. Esse aqui é o código que você poderia executar. Aquele teste que eu fiz lá em cima, ele foi traduzido para vocês aqui em Python. E você pode rodar ele tranquilo e calmo no Python 2. Infelizmente, aparentemente eles não têm suporte para Python 3, mas acho que tem como você pegar isso aqui e mudar tranquilo. E, por último, uma das coisas que você está vendo, por que o código está todo com essas linhas, está sublinhado assim, é por causa que o meu Flake 8 está mostrando para mim que tem alguns problemas com o código, da forma que ele foi escrito, a formatação dele. Esse vai ser um tópico para outro dia, tá? Mas então, esse aqui era só para mostrar para vocês. O Selenium IDE, na minha opinião, é uma forma bem fácil de você começar a usar o Selenium, de gravar as suas interações com o web browser, e o benefício que ele tem, o bônus que ele dá, é que você pode exportar tudo isso depois para um arquivo em várias linguagens de programação, e você já pode começar a executar ele. Esse é o código que você pode fazer. Só que requer um pouco de criatividade, como eu falei. Bom, agora que o Og demonstrou, né, como é que utiliza o Selenium utilizando a IDE dele, aqui eu vou tentar fazer um negocinho um pouco diferente, ou seja, em vez de gravar todos os passos pela IDE, eu vou aqui através de uma sessão interativa do Python, né, ou seja, no shell do Python, eu vou fazer os mesmos passos, prometo que não colei daquele código gerado, mas vai ser muito parecido, né? Porque, afinal de contas, eu vou estar passando pelo mesmo processo de acessar a página do Castalho e procurar pelo episódio 6 anos, clicar lá. Só que aí, por efeito de demonstração aqui, eu vou compartilhar. Eu vou ter que ficar alternando um pouquinho aqui entre as janelas, mas espero que não fique tão confuso. Bom, primeiro aqui eu vou compartilhar o meu terminal. E por sorte do Og, eu não vou entrar no Vim aqui hoje. Mas, bom, primeiro, o que você precisa fazer para ter o Selenium instalado e pronto para você fazer uma brincadeira como a que eu vou demonstrar daqui a pouco? A primeira coisa, se você estiver utilizando o Fedora, por exemplo, você precisa garantir que o Chrome Driver ele está instalado. Eu vou deixar depois no show notes como é que faz para instalar o suporte ao WebDriver para o Firefox. Mas outra coisa também é que o meu teclado vai fazer um pouquinho de barulho aqui, então eu vou evitar falar enquanto eu estou teclando. Mas a primeira coisa, você precisa instalar o Chrome Driver.
Então você roda aqui sudo dnf install Chrome driver. No caso aqui ele já está instalado, eu já tive brincando com ele, então ele vai falar aqui que está instalado. Então isso aqui vai fazer com que o próximo passo comunique com o Chrome, que é o navegador que eu vou estar usando aqui na demonstração. O Og fez com o Firefox, eu vou estar usando o Chrome aqui. Então, o segundo passo vai ser, uma vez que você tem o Chrome Driver e o Google Chrome instalado também, você precisa instalar o Selenium para o Python. Então, ele é bem simples de instalar. Vocês podem reparar aqui que eu estou dentro de um virtual environment, ou seja, isso aqui é um ambiente isolado, né, do Python que eu criei para que tudo que eu instalar aqui vai ficar local a esse virtual environment aqui. Então, você pode instalar rodando pip install Selenium. Eu vou rodar aqui também da mesma forma, ele já está instalado. Então, é bem simples. Então, uma vez que você fez isso, você pode abrir a seção do Python. Então, você pode usar o Python normal. No caso aqui, eu vou usar o IPython. E aí, para você ver se funcionou tudo certinho, você pode ver se você consegue importar o WebDriver. Como ele não deu nenhum exception aqui, ou seja, foi instalado corretamente. Então, isso aqui é a forma na qual você consegue ver. Então, você importa aqui from Selenium, importa WebDriver. Se não lançar nenhuma exception, então isso quer dizer que está tudo certo, a gente pode estar brincando. Agora aqui eu vou parar essa tela e vou criar um novo browser aqui. E aí vocês vão ver que eu vou estar digitando, mas o browser vai estar funcionando de forma automática, ou seja, eu não vou estar com o mouse lá. E para quem está ouvindo o podcast aí depois, vou estar descrevendo aqui os passos que eu vou estar fazendo. No show notes também vai estar o código, tudo certinho lá para que você possa acompanhar ou então assistir o vídeo depois. Ou seja, enquanto o Eliezer está trocando de tela aí, o Eliezer, então, está demonstrando para vocês como que você pode, escrevendo de uma forma interativa, você pode escrever um código e interagir com o navegador. Nesse caso, ele está usando o Chrome, mas ele poderia estar usando qualquer outro navegador que tem suporte para o Selenium, do WebDriver. E essa é uma forma também muito bacana de você começar a testar as coisas. Quando você está bem confortável com usar o Selenium, você abre um console, abre o Python e começa a digitar os comandos e você imediatamente está interagindo com o navegador, que é uma forma bem prática também de você brincar, né, e automatizar as coisas. Bom, então aqui agora eu estou compartilhando, né, vocês podem ver que o browser que ele abriu agora, ele vai ter uma mensagem, ele vai falar que o Google Chrome está sendo controlado por um software de automação. Então, isso indica que esse browser ele foi criado utilizando o Selenium. Depois eu vou mostrar para vocês, né, tudo que eu digitei aqui, mas a primeira coisa vai ser, a gente está com o browser aberto, ele está numa página em branco, como a gente precisa ir lá e acessar o site do Castalho. Bom, com isso eu digitei aqui, né, browser.get, e aí eu passei como argumento desse get, http://castalho.info. Então, isso aí ele abriu. Vocês podem ver, para o pessoal que está acompanhando no YouTube, eu acho que vocês conseguem ver o meu mouse. Em momento algum eu estava lá clicando, igual o Og fez. Eu vou tirar o mouse aqui da janela, então, ou seja, para vocês verem que eu não estou roubando. Então, a próxima coisa vai ser acessar a caixa de pesquisa ali, né? Então, voltando aqui, na verdade, eu vou utilizar o que o Og mencionou, ou seja, eu vou clicar aqui com o botão direito na caixa de pesquisa, vou entrar aqui no Inspect, ele vai abrir aqui o inspetor. Então, esse elemento, ele tem um ID que o valor dele é tipo Search Input. Então, essa informação aqui você consegue utilizar depois lá no Selenium para poder localizar esse elemento. Então, o que você vai fazer, eu vou copiar esse texto aqui para poder facilitar editar um pouquinho a menos. Já posso fechar aqui. E aí o que eu vou fazer, eu vou localizar, ou seja, eu vou encontrar esse elemento. Bom, aqui não aconteceu nada porque a primeira coisa que eu fiz, eu localizei esse elemento e encontrei uma referência. E aí a próxima coisa que eu vou fazer agora vai ser a mesma coisa que o Og fez, ou seja, eu vou pedir para que o Selenium, né, o WebDriver, ele preencha aquele campo com 6 anos. Então, vou apertar o Enter aqui, vocês vão ver que vai preencher lá.
Bom, eu não fui com o mouse lá e só apertei uma tecla do teclado. O teclado barulhento é bom por conta disso, que aí não vai ter problema em vocês acreditarem. Bom, outra coisa aqui vai ser o seguinte, da mesma forma que o Og precisou mandar aquela tecla de Enter, eu vou precisar fazer a mesma coisa aqui. Então, isso aqui, na verdade, você tem um acesso, né, todas as teclas no módulo Keys. Então, na hora que eu mostrar o código, vocês vão conseguir ver, mas aí agora eu preciso apertar o Enter. Então, o que eu vou fazer aqui agora vai ser apertar realmente o Enter lá naquela caixa de texto. E aí ele vai fazer a pesquisa. Então, vou apertar o Enter aqui no meu teclado, ou seja, eu estou aqui na tela no meu terminal, e aí ele vai carregar a página de pesquisa lá no browser. Bom, agora uma vez que ele fez a pesquisa, né, ele carregou uma outra página, então a gente tem alguns resultados, né, que retornou onde tem o número 6 e onde tem a palavra anos escrito, né, porque a gente fez a pesquisa por 6 anos, mas aqui ele procura tudo palavra a palavra. Então eu preciso localizar aquele link onde está escrito lá, episódio 88, episódio especial de 6 anos. Então eu posso fazer de duas formas. A primeira forma é eu pego o texto exatamente da forma como está ali, e aí eu localizo esse elemento, ou então tem um atalho que o Selenium oferece, que eu acho que é até mais interessante nesse caso, é que ele permite que você selecione um elemento através de parte do texto. Então, eu vou rodar um pouco a página aqui. Vocês podem ver que em termos de link, ou seja, os títulos aqui do post, o único que tem 6 anos é aquele lá. Então, nesse caso aqui, ele vai funcionar. Então, vou aproveitar deste atalho e localizar agora o elemento que, na verdade, vai passar a ser aquele link. Então, localizei o elemento, mais uma vez, eu peguei uma referência para aquele link, e aí, com isso, eu consigo fazer algumas ações. Então, a próxima ação que eu vou fazer vai ser realmente ir lá e clicar naquele link. Bom, em vez de eu ter ido com o mouse lá, a página simplesmente foi carregada, porque aquele link foi clicado, sem a necessidade de eu ir com o mouse lá diretamente. Então, uma vez que eu carreguei essa página, eu posso verificar aqui se o título da página está de acordo, igual o Og fez lá. No caso, vocês não vão ver o que eu digitei aqui no terminal, né? Porque eu estou compartilhando aqui o browser, mas eu vou fazer o que eu tinha feito antes. Eu vou localizar o input ali de pesquisa e vou colocar o título que tá retornando aqui para mim lá. Então, se tudo der certo, esse aqui é um passo que não estava no script, mas se der tudo certo, lá no pesquisar, ele vai ser substituído pelo título da página. Bom, não sei se no vídeo apareceu aí, mas aqui ele demorou um pouquinho para poder digitar aquele texto ali, mas preencheu lá. Ou seja, então com isso aqui você consegue fazer da forma que eu estou fazendo. Eu estou com o meu terminal aberto aqui de um lado, o browser do outro, que ele abriu. Com isso você vai brincando, vai inspecionando os elementos. Então isso aí seria uma forma também de se fazer, em vez de usar a IDE, que talvez é um pouco mais rápido, mas uma vez que você já tem, por exemplo, o código escrito, às vezes é só mudar uma coisa ou outra que você sabe de cabeça, é muito mais rápido alterar um texto no código do que ir lá pela IDE. Então, agora eu vou fechar esse browser aqui. Bom, ele parou automaticamente que eu fechei o browser, né, porque não existe mais aquela janela. Então, aqui eu vou compartilhar para o pessoal que está acompanhando a gente pelo YouTube, eu vou compartilhar o meu terminal. Já eu volto ali para cima, passo a passo, vocês podem ver que tem alguns erros ali, que antes eu tinha chamado o browser de driver, só que aqui no exemplo eu fiz browser, então só para ficar um pouquinho mais emocionante. E para quem está acompanhando, eu vou copiar essa seção aqui do terminal e vou jogar lá no show notes. Mas o que eu fiz foi, eu abri uma seção aqui do IPython, depois eu importei lá o WebDriver, em seguida eu abri o browser, e aí foi a partir desse momento que eu compartilhei a tela. Depois disso eu fui digitando, e aí eu aproveitei um pouquinho do histórico que eu estava brincando aqui, só que antes, como eu falei, tinha chamado de driver. Então a primeira coisa que eu fiz foi acessar, né, o site do Castalho. Esse aqui eu vou pular, porque, como eu falei, digitei errado ali, né? Então o meu browser agora, o meu WebDriver para o Chrome, ele chamava browser nesse exemplo. Então aqui o que eu fiz foi, eu achei um elemento pelo ID dele, e aí o ID foi aquele campo que eu copiei. Depois eu mandei, né, as teclas, 6 anos. Então aqui você pode passar uma string que, na verdade, ele vai preencher o campo do formulário com aquele string.
Se você tiver, por exemplo, um checkbox, essas coisas você precisa selecionar e clicar, seria a mesma coisa que você faria utilizando o navegador mesmo. Em seguida, aí tem aquele caso à parte, né, que dentro do pacote WebDriver, se você acessar Common, o pacote Common, depois Keys, aí ele tem uma classe chamada Keys e tem algumas constantes, então tem a constante chamada Return, que é equivalente ao Enter. Então, quando eu mandei esse Send Keys aqui, foi quando ele clicou e realmente submeteu a pesquisa. Aqui, mais uma vez, eu tentei utilizar o que eu tinha feito antes, mas aí chamava Driver. Mas aí, aqui é a forma como eu encontrei aquele link. Então, eu substituí aquele elemento anterior, que era a caixa de pesquisa, só que aí eu procurei um novo. Então, eu procurei um elemento pelo texto parcial do link. Então, foi quando eu eu utilizei apenas 6 anos. Depois que eu encontrei esse elemento, ele não retornou nenhum problema aqui, achou sempre tranquilo. Eu cliquei. Então, você pode ver que é bem natural assim também, se você for olhar as chamadas de funções e tudo mais. Outra coisa que eu fiz e que aí não apareceu enquanto eu estava compartilhando lá, que era acessar o título da página, e aí vocês podem ver que é o especial de 6 anos realmente. E aqui foi o que eu fiz improvisado no final, estava fora do script, igual eu falei, isso aqui eu não tinha histórico, então foi por isso que não tem um exception aqui. Que aí eu procurei de novo, né, aquele elemento o campo de pesquisa, passei o título do browser, então você pode ver que você pode utilizar as informações do próprio browser ou de outro elemento, e aí depois eu fechei o browser, foi quando ele parou de compartilhar. Então, assim, foi bem tranquilo, bem fácil de fazer. Basicamente, essa questão de criar e fechar o browser, normalmente você vai ter alguma função, alguma coisa que já retorne para você, o browser necessário, e daí em diante você pode ir brincando aqui, tem vários métodos, né, para você encontrar elementos, da mesma forma que o Og mostrou lá, que você poderia procurar por CSS, por XPath e outras coisas, você tem elementos. Então, se fosse procurar por CSS, por exemplo, seria Find Element by CSS. Então, é bem direto aqui o que você acha lá na IDE. Então, se você quiser começar pela IDE, que seria uma forma mais tranquila, e depois ir acostumando com o código, a tradução vai ser mais natural. Então, é isso aí. Outra coisa que eu vou mencionar aqui é que, não sei se vocês lembram, a gente tem um repositório chamado Playground lá na organização do Castalho, no GitHub. Então, eu vou publicar o passo a passo disso aqui, e eu acho que os outros também, o que a gente tiver de código, acho que a gente vai jogar lá dentro da pasta referente ao episódio 101. Então, você que está ouvindo a gente aí depois, não vai ficar sem informação, sem nada, e também, com certeza, vai ter a gravação, né, do YouTube depois para acompanhar tudo que a gente mostrou aqui. Então, era isso aí que eu queria mostrar para vocês. Bom, agora eu que vou compartilhar um pouco aqui a respeito de testes escritos com Selenium, utilizando o PyTest, né, que hoje eu acho que é talvez o framework aí mais indicado para testes em Python, e até porque você pode escrever teste usando o modelo de unit test e o modelo novo do PyTest. Então, super indico aí o PyTest. Deixa eu compartilhar minha tela com vocês. Eu espero que todos vocês consigam agora ver a minha tela aí super bonita do XFCE, né? Então, mais uma dica, né, que não está no nosso script. Se você está tendo problemas com o Gnome, vou fazer aqui a propaganda do XFCE, que é a interface gráfica aí favorita para o Linux. E a única que eu nunca tive nenhum problema até hoje, né? Já tive problema com todas as outras, KDE, Gnome. Adoro o Gnome, acho um projeto super bacana. Inclusive o XFCE é baseado no Gnome, mas fica a dica aí, ó, porque olha só que interface Linux bonita. Mas agora, voltando ao assunto, eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz para usar o Selenium junto com o PyTest e automatizar um teste, né? Só que antes de eu fazer isso, é bom falar algumas coisas. Por exemplo, quando a gente desenvolve um aplicativo, um site, um projeto qualquer, é bom separar bem esses conceitos de teste, porque existem vários tipos e várias camadas de teste. A gente vai ter um episódio aqui no Castalho depois para falar especificamente disso, mas o que eu vou mostrar aqui para vocês hoje é o que a gente pode chamar de teste de qualidade ou até teste de comportamento, né? Não é a mesma coisa que unit test, né? Porque o unit test, ele testa exatamente ali funções isoladas do seu sistema, e aí tem também os integration tests e por aí vai. Mas aqui eu vou mostrar um pouco de teste de qualidade
e de UI, né, e de comportamento. Então, para ter um bom exemplo aqui para a gente testar, né, e fazer de novo uma propaganda aqui dos meus artigos lá no Python Club, quem não acessou ainda, bit.ly/watchtheflask, né, que é uma série aí que eu pretendo dessa vez terminar ela logo, né, falta só mais um artigo, que é onde eu ensino aqui como criar um CMS, né, ou seja, um site com formulário, validação, banco de dados, para você inserir notícias e validar as notícias, criar links e coisas desse tipo. Então, dentro dessa série do Watch the Flask, a gente criou um aplicativo de notícias, né? E aí o que eu vou mostrar agora para vocês é como é que a gente testa esse aplicativo, né? Então, antes de mais nada, ó, eu vou aqui para o meu terminal, eu tenho já uma virtual env do Python que está ativa, né? Eu vou executar o aplicativo Flask, lembrando que não é a intenção deste live, né? Hoje a gente vai focar no Selenium, mas se você tiver curioso para saber o que está dentro do código do Watch the Flask, vai lá no tutorial. Então eu vou rodar ele aqui, ele vai iniciar a aplicação Flask, né? Rodando na porta 5000 do browser, então eu vou acessar agora aqui o localhost 5000, e pronto, está aqui o nosso CMS de notícias rodando, né? Conforme o último episódio aqui, né? O último artigo da série Watch the Flask. Tá? Então, o que esse CMS faz? Ele é bem feinho, bem simplesinho, mas ele serve para mostrar os conceitos todos de uma aplicação web com Flask. Mas o principal dele aqui é essa página de cadastro, ó, onde a gente tem um formulário, e esse formulário é onde o usuário, administrador do site aí, do portal, ele vai colocar o título da notícia, um texto para a notícia, uma imagem, e vai postar essa notícia no site, e depois essa notícia vai ficar disponível aqui na home, né, como se fosse um blog lá, e aí a gente tem as notícias todas organizadas. O que a gente quer testar num caso desse daqui, né? Por exemplo, se o usuário vier aqui e tentar postar uma notícia em branco, né? O que vai acontecer? Eu preciso garantir que o sistema não deixa ele postar uma notícia em branco. Então, se ele clicar em postar, ele vai ter uma mensagem, ó, ocorreu um erro. Tem campos obrigatórios ali que estão faltando, né? Então, a gente tem que validar isso através de um teste. E eu também tenho que validar que se o usuário vier aqui e escrever uma notícia real, né? Então essa aqui é uma notícia, e ele salvar, beleza, ele vai conseguir inserir e ele vai ter a mensagem de sucesso de volta. Então são basicamente dois tipos de teste que a gente faz. Então eu quero mostrar agora como é que a gente escreve esses testes, né? Então, para mostrar como escreve esse teste, eu vou contrariar tanto o Og quanto o Eliezer, eu não vou nem de VI e nem de Emacs, né? Eu vou usar o Visual Studio Code, né? Então, eu abri uma outra aba aqui do meu terminal, vou digitar code, e vai abrir aqui o Visual Studio Code, já com o Virtual Env do meu projeto todo ativo e com tudo que eu preciso para desenvolver nesse projeto, né? É muito legal o Visual Studio Code, é outra dica aí que a gente sempre deixa no castalho para quem gosta, né? Para quem não gosta, pode seguir o Eliezer nessa ideia de VI aí, porque não tem jeito, VI é eterno, né? Mas vamos lá, como é que a gente vai fazer? Se você olhar o código-fonte do aplicativo lá do Watch the Flask, que está no GitHub, você vai notar que eu tenho alguns testes escritos lá, um teste básico, ó, que basicamente não faz nada, ele foi usado só para mostrar como é que funcionava um teste com Flask, né? O que eu vou fazer aqui é o seguinte, eu vou criar um outro módulo de teste, né? Então, vou vir aqui, criar um novo arquivo, eu vou chamar ele de teste.ui.py, né? E aí aqui eu vou escrever o teste usando o Selenium, né? Então, antes de mais nada, o que eu preciso? Eu preciso ter o Selenium instalado. O Eliezer já mostrou aqui, agora há pouco pra gente, que é só dar um pip install Selenium. E outra coisa, você precisa ter o PyTest instalado. Então, eu já tenho essas coisas, ó. Para checar, é só dar um pip freeze. Ele vai mostrar pra gente todos os pacotes que estão instalados nesse Virtual Env. E aqui dentro, a gente vai ter tanto o Selenium, né? Então, tá aqui uma dica. Pode dar um grep aqui, ó. A gente tem o Selenium e a gente tem o PyTest, né? Vale notar que eu estou usando uma versão um pouco desatualizada do Selenium aqui, porque eu até vou citar, a gente estava conversando agora aqui no chat dessa live no YouTube, e quem acompanhou pelo chat viu que eu perguntei lá quais eram as desvantagens do Selenium, né? E obviamente que para o que eles propõem não tem desvantagem. Porém, uma coisa chatinha do Selenium é que os WebDrivers não acompanham
muito bem a versão do Selenium. Então, às vezes, você tem que usar uma versão um pouco defasada de acordo com o browser que você tem no seu sistema operacional. Como o meu browser aqui do meu Fedora é um Firefox um pouco mais antigo, que eu vou mostrar para vocês, eu tive que adaptar a versão do Selenium a ele. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu quero escrever um teste que faça aquelas duas coisas que eu mostrei para vocês. Entre no site, garanta que não pode inserir uma notícia em branco, entre no site e garanta que uma notícia pode ser incluída com sucesso, tá? Então eu vou começar com o seguinte, tem o clássico codinho TF8 que a gente tem que usar, deixa eu aumentar um pouco aqui a minha fonte, né, para vocês enxergarem melhor, e vou fazer o seguinte, a primeira coisa que eu preciso é importar o Selenium, né, então veja aqui que o Visual Studio Code já me dá alguns autocompletes bem legais, de acordo com a Virtual Env que eu estou utilizando. Então, eu vou importar o WebDriver, né? E aí, do mesmo jeito que o Eliezer mostrou agora há pouco, né? Eu dei um from Selenium import WebDriver, né? É bom eu repetir bastante, porque o pessoal que está ouvindo o podcast não está vendo a tela, vai ter aí uma clara noção do que eu estou escrevendo, né? Então, o que eu fiz? Eu importei o WebDriver do Selenium, da mesma forma que o Eliezer mostrou, e agora eu preciso fazer com que, dentro do meu teste, eu consiga utilizar esse WebDriver para abrir o Firefox e executar os testes, né? Antes de mais nada, duas coisas que eu tenho que dizer a respeito disso. Quando você estiver escrevendo teste automatizado, que vai rodar no seu CI, no Jenkins ou no Travis, você não vai abrir o Firefox. Você vai ter que usar um headless browser, né? Então, vocês vão ver que aqui eu vou escolher o Firefox, mas no caso de você rodar lá, você vai precisar de um browser que ele não abra, ele roda escondido, né? Então, existem opções de drivers headless e também existe a opção, que é uma opção bastante indicada, inclusive, que a gente usa muito, que é o Docker. Você pode usar um container, que é o Docker Firefox, e aí você executa os seus testes dentro de um Docker. O seu browser, ele realmente abre dentro do Docker, e aí você consegue ter os screenshots e todo esse tipo de coisa lá dentro, né? Que é uma outra coisa bem legal do Selenium, que você pode tirar screenshot da tela para, no final de uma execução ou na análise do relatório do teste, você conseguir ver realmente o que aconteceu ali na tela, porque você não vai estar com o browser aberto, né? Imagina você ter que rodar, sei lá, 2.000, 3.000 testes numa UI, não tem quem consiga fazer isso com rapidez, né? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é garantir isso, né? Garantir que na hora do teste eu tenha ele rodando headless. Aqui eu vou mostrar ele rodando realmente o Firefox, mas fica com essa dica anotada. A outra coisa que eu tenho que garantir é que entre um teste e outro, eu não posso deixar o browser aberto. Por quê? Digamos que eu vou rodar 3.000 testes, e aí eu termino o primeiro teste e deixo aquele browser aberto. Segundo teste. Ou seja, eu vou ficando com um monte de browser aberto, uma hora vai dar crash no sistema aí, não vai ter memória suficiente. Então eu preciso garantir que eu vou abrir o browser e preciso garantir que o browser vai ser fechado no final dessa execução. Tá, então como é que a gente resolve isso com Python sem muito problema? Usando um negócio que já está na Standard Library do Python, que é o ContextLib, você importa o Context Manager, tá? Para quem está acompanhando aí e não conhece essa feature do Python, é mais ou menos assim, o Context Manager, ele vai criar para a gente um contexto aonde, quando eu estiver dentro daquele contexto, dentro daquele bloco de código, eu posso retornar algum objeto para eu trabalhar. A partir do momento que eu saio daquele bloco de código, eu consigo executar alguma ação específica. Pode ser qualquer tipo de ação, gravar um log, fazer uma chamada qualquer, ou fechar o browser, né? Então, como é que ficaria uma implementação dessa para o Selenium? Importante dizer também que eu estou usando esse arquivo único chamado testui.py, mas o ideal mesmo no seu projeto é que você tenha isso em um outro arquivo, né? Principalmente se estiver usando o PyTest, você pode usar as features do PyTest, né? Para criar essa estrutura lá. Mas para ficar mais fácil, eu vou fazer tudo num arquivo só. Então eu vou criar aqui um gerenciador de contexto. Esse gerenciador de contexto eu vou chamar de driver para ficar bem fácil e ele vai receber uma URL, tá? Então, uma função Python normal. Você simplesmente coloca esse decorator Context Manager e pronto. Esse cara aqui já virou um gerenciador de contexto. Como é que você usa? Eu vou criar uma variável aqui privada, né? Aqui dentro dessa função, só para não conflitar com o mesmo nome que eu tenho aqui fora. E aí eu vou fazer o seguinte, eu quero que esse cara seja o WebDriver.Firefox, né? Então tá aqui. Eu já tenho o autocomplete aqui no Visual Studio Code, né? Outra coisa bem legal. Então, beleza. Nesse ponto aqui, eu já tenho o driver do Firefox e eu já vou ter o browser aberto, né? A hora que chegar nessa linha de código, o browser já abre para mim.
que eu faço com esse browser? Eu mando ele abrir a URL que eu passei para ele ali em cima. E é aí que entra o gerenciador de contexto, né? Como que é a sacada desse Context Manager aqui? Você faz um try, simplesmente para dizer que você está iniciando um bloco de código, e aqui você usa a palavra-chave yield, né? A palavra-chave yield no Python é um pouco parecida com o return, né? Uma das diferenças é que o yield, ele não termina a execução daquele código, ele simplesmente retorna, e é utilizado muito em generators, né? Em programação assíncrona. Então, nesse caso aqui, eu vou retornar o driver. Aí, dessa forma, eu consigo referenciar esse driver do lado de fora desse gerenciador de contexto. Try finally. E aqui que está o segredo do gerenciador de contexto. No finally é onde eu vou fazer o driver.close. Então, pronto. Já tenho aqui uma maneira fácil, uma função de poucas linhas, que vai me garantir que o driver abre, o Firefox vai abrir, e no final o Firefox vai fechar. Voltando ao que eu tinha falado para vocês, se eu acessar aqui o site, né, que eu mencionei, que é o site de notícia, a primeira coisa que eu quero fazer é o que a gente chama de teste negativo, né? Ou seja, eu vou tentar efetuar uma ação e o sistema não vai deixar eu efetuar ela. Ou seja, fazer com que uma notícia vazia seja inserida vai me dar um erro. Como é que eu vou automatizar isso daqui? Uma dica, usar o Selenium IDE que o Og mostrou no começo. Outra dica, usar o Chrome e fazer esse lance do inspect. O inspect você pega e seleciona aqui na tela o campo, né, onde você quer extrair aquele dado. Digamos que eu quero validar esse texto aqui, ó. Eu posso clicar com o botão direito no Chrome, dar um copy, e aqui eu tenho a opção de copiar algumas coisas referentes àquele elemento do HTML, né, aquele elemento do DOM. Eu já vou citar logo mais para vocês que nem sempre é bom usar o XPath, né? Ou seja, existe uma boa prática que é a seguinte: se você tiver o ID do elemento, sempre usa o ID daquele elemento, porque ele é o mais certo, né? Se o elemento mudar de posição na tela, aquele ID vai ser sempre o mesmo. Se não tem o ID, tenta usar a classe, né? Que provavelmente a classe não vai se repetir, apesar de que em várias vezes ela acaba se repetindo, então é bom avaliar caso a caso. E no último dos casos, usa o XPath quando o seu elemento ele é muito específico, né? Nesse caso aqui eu vou usar o XPath, ó. Então eu vou dar um copy no XPath. Eu tenho o XPath desse item aqui, e aí eu posso escrever o teste negativo. Como seria um teste negativo? Vou fazer aqui, ó, teste negative. Esse aqui é um padrão que a gente costuma usar para testar, ou seja, no PyTest tudo tem as funções que são testes. Precisam começar com teste underline. Eu coloco negative, e aí eu coloco o seguinte, empty news. Ou seja, não posso postar uma notícia em branco, tá? Então, primeira coisa que eu vou fazer, lembra aqui em cima do gerenciador de contexto, que é o driver. Eu vou agora criar o contexto usando esse gerenciador, ou seja, with driver, vou passar o URL para ele, então eu volto aqui, ó, pego a URL de cadastro, copio aqui. Então, with driver, acessando essa URL, dou um nome para ele, eu vou chamar de browser, porque fica um nome bastante fácil, né, de entender. E aí, primeira coisa que eu faço, eu já tenho o driver, o browser, e eu já posso começar a interagir com ele. Mas antes de eu começar a interagir, vamos fazer uma coisa legal, que é o IPDB, né? Então vocês já vão ver o que significa o IPDB. Só que tem uma dica, o IPDB não pode ser nunca a última linha, porque senão ele já vai cair no final aqui, ó, e vai fechar o browser, e a gente não quer que isso aconteça. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou dar um print aqui, ó, só para evitar que isso aqui feche, né, e a gente fique dentro do IPDB. E vou rodar o teste, tá? Então, agora nessa tela aqui o teste vai rodar. Eu já tenho a linha aqui do teste, porque eu já fiz essa colinha aqui. Deixa eu só explicar para vocês o que eu estou fazendo aqui nessa linha do teste, ó. Eu estou rodando o arquivo test.ui, ou seja, esse arquivo de teste aqui. Com o PyTest, eu tenho que passar o "-s" para ser o modo de shell, ou seja, para ele conseguir abrir para mim o depurador. E o modo de debug para mim vai ser com level de 2 vezes, né? Que é o modo de info. Aí eu rodo o teste, ele vai começar a executar e já vai abrir o browser automaticamente, ó. Então notem que ele abriu o browser automaticamente aqui para mim. Vou até colocar do lado de cá. E caiu aqui no terminal interativo
que é o terminal do IPDB, né? Então, o que eu posso fazer agora aqui, ó? Eu posso interagir com o objeto browser e fazer várias coisas, como, por exemplo, procurar um elemento, e aí vocês notam que aqui ele já completa. Ó. Posso procurar um elemento pela classe, pelo CSS, pelo ID, pelo texto, pelo nome, ou seja, são muitos métodos que, utilizando o IPDB ou IPython, é muito fácil de você interagir. Então, no meu caso, eu vou fazer find element by XPath, né? E aí vocês lembram que eu havia copiado o XPath aqui, sorte que eu tenho ele aqui no meu histórico de copies, e vou dar um paste aqui, ó, e ele dá umas... Ah, não, ele não achou o elemento. Claro, porque eu estou nessa tela aqui, né? Antes de eu procurar aquele elemento, eu preciso primeiro fazer o post, né? Então, voltando, o mesmo processo. Eu gosto de fazer pelo Chrome sempre, mas aqui pelo Firefox também vai funcionar, né? Se eu vier aqui no botão de postar, ó, eu consigo procurar os elementos e também copiar os atributos dele, né? No caso aqui, o CSS Selector é uma boa, né? Então, eu posso vir aqui, find element by CSS Selector, e colo aqui o CSS Selector dele, que é um pouco mais, eu acho um pouquinho maior do que no caso, o XPath. E pronto, ele achou para mim aqui o elemento, ó. Eu posso dar um nome para esse elemento se eu quiser, ó. Vamos lá, botão. E aí eu tenho aqui o botão. Se eu quiser clicar nesse botão, eu agora dou um clique e pronto. Ele clicou no botão e me mostrou o erro, ou seja, o workflow é mais ou menos esse. Você vai interagindo com o IPDB e interagindo com o browser, identificando quais são os seletores por XPath ou por CSS, e aí você consegue descobrir tudo isso. Como eu já fiz esse exemplo antes, e para ganhar um pouco de tempo, eu vou simplesmente escrever o código aqui para vocês, mas já deu para ter ideia de como funciona. E para quem está ouvindo o podcast e não está vendo pelo YouTube, também vai estar o código todinho aqui no show notes, não se preocupe, tá? Então, o que eu vou fazer? Então, a mesma coisa que eu fiz ali, ó. Primeiro eu preciso ter o botão onde eu vou clicar. Então, vamos lá, browser, find element by XPath. E nesse caso aqui, eu vou preferir ir lá no Chrome e copiar o XPath, né? Para eu não ficar digitando aqui sem parar. Eu sempre vou preferir usar o XPath. Uma experiência que eu tenho é que a manutenção do XPath, na minha opinião, acaba sendo mais tranquila do que a manutenção do seletor CSS. Mas é uma coisa que a gente pode discutir bem aí, porque tem gente que realmente prefere o CSS. Isso depende muito do tipo de aplicação que você está testando, né? Então, o que eu vou fazer agora? Depois que eu achei o elemento, eu vou clicar nele, igual eu já tinha feito ali, né? Cliquei. Nesse momento, a gente vai ter a tela em outro estado, né? Qual que vai ser o estado a partir do clique, né? Vai ser esse estado aqui, do erro. Aí sim, agora, eu vou querer pegar o XPath desse cara aqui, que é o erro, e vou ver qual que é a mensagem, né? Então, eu vou dizer aqui, ó, a message é igual browser, find element by XPath, colo o XPath da mensagem aqui, e pronto, já vou ter aquele texto ali dizendo se ocorreu um erro, né? E aí, até aqui eu não estou testando nada, eu só estou interagindo com o browser. Chega a hora da gente testar, né? Então, eu vou fazer aqui um assert e eu vou verificar se a frase, né, ocorreu um erro, se ela aparece no message.text. Eu não vou dizer que essa aqui é a melhor coisa a se fazer em um teste, porque o seu aplicativo pode ser escrito em várias línguas, né? Eu só estou usando aqui de forma como um exemplo, né? O melhor mesmo seria você testar uma classe, um determinado código de erro que vai aparecer na tela, porque infelizmente o Selenium não captura o status code, né? Se aquela página ali retornou um 500, ou um 404, ou um 400, o Selenium não consegue capturar isso daí. Você até consegue, se você estiver usando o Selenium Grid, habilitar o Network Transport dele para você pegar esse código, o status code HTTP. Caso contrário, você vai ter que usar mensagens da tela, né? Então, nesse exemplo aqui, essa daqui é uma das melhores opções, né? Só para a gente conseguir ver a tela funcionando, eu vou colocar aqui uns slips, bem pouquinhos aqui, só para a gente não ter... A tela não... As coisas não acontecerem tão rapidamente, então eu vou dar aqui um import time. Vou ter aqui um time.sleep de 3 e aqui no final também um time.sleep de 3 segundos, né? Então você vai passar rapidinho, só para a gente ver a coisa acontecendo. Vamos rodar novamente aqui os testes. Lembrando que eu tenho que sair, né, dessa seção aqui de PDB. Na hora que eu sair, ele já vai fechar
aquele Firefox que estava aberto, né? E agora eu rodo, ele vai abrir de novo uma outra instância do Firefox, vai executar o teste, né? Vai fazer aquele sleep, né? Que eu havia falado, ó, e o teste passou, né? Aí o que acontece? O teste passa e simplesmente a gente não vê o que aconteceu. Se eu quiser ver o que aconteceu antes do teste terminar, aí é o que eu falei, a gente tem que vir aqui e fazer um browser take screenshot, né? E aí a gente salva esse screenshot em algum lugar no final do teste, mas eu não vou entrar nesse detalhe. Por último, vou escrever um teste aqui que vai ser o teste positivo, né? Teste positivo add news. Ou seja, agora eu quero adicionar uma notícia. A vantagem desse teste é que ele é exatamente igual o teste aqui de cima, não muda nada. É um boilerplate igualzinho, daria até para colocar isso aqui num helper separado, né? Criar ali objetos que vão interagir com esse formulário. Mas o que eu tenho que fazer aqui antes de clicar nesse botão é simplesmente garantir que o erro não vai acontecer. Ou seja, eu vou pegar aqui o título da notícia e vou fazer a mesma coisa que eu fiz antes. Browser, find element by XPath. Já vou colocar o XPath aqui. Vou pegar o título da notícia e vou dar um send keys. O Eliezer já mostrou para a gente o send keys. E vou colocar aqui, ó, Hello Castalho. Esse aqui vai ser o título da notícia que a gente vai ver sendo preenchida no formulário. Eu vou colocar o texto da notícia aqui, ó, e vou fazer a mesma coisa. Browser, find element by XPath. Já coloco o XPath. O texto vai ser preenchido com Castalho Selenium. E pronto. O que mudou do teste de cima? Mudou que, a hora que eu clicar no botão de clique, eu não vou ver mais o erro, porque agora eu tenho o formulário preenchido, né? Então, qual que é o nosso passo agora? É voltar aqui, ó, no nosso cadastro, e pegar o XPath ou o CSS Selector desses elementos, né? Nesse caso, eu acho que a gente pode fazer melhor, ó. Nota que a gente tem um ID aqui, ó. Esse aqui é um ID título, e esse aqui de baixo a gente tem um ID texto. Então, eu posso simplesmente vir aqui e fazer uma coisa mais inteligente, que é pegar esse aqui pelo ID, vai ser sempre mais garantido. E a mesma coisa aqui, find element by ID, que é texto também, né? Acredito que é isso. Eu vou só fazer o seguinte, depois que eu preencher, ó, antes de eu clicar no botão, vou dar um time.sleep de 5 segundos. E a mensagem aqui no final vai ser uma mensagem diferente, né? Eu quero garantir que inserida com sucesso apareceu. E como eu já disse, a gente poderia usar outros métodos para validar isso daqui. Vamos voltar lá agora. Eu vou colocar essa tela aqui do lado e a gente coloca o browser do outro. Vou rodar o teste. Ele vai rodar primeiro um dos testes, ó, já abriu aqui o Firefox. O teste negativo já executou e já passou. Agora ele vai rodar o segundo teste. Ele vai preencher automaticamente ali, ó, Hello Castalho, o texto que a gente colocou. Vai esperar os 5 segundos, notícia inserida com sucesso. Verificou se esse texto estava lá e passou o segundo teste também, né? Então, muito tranquilo escrever esse tipo de teste com o Selenium. Basta você saber escolher se você vai usar um seletor por ID, por CSS ou por XPath. E também essa dica aqui, né, que é a dica de você ter um gerenciador de contexto para controlar o seu browser, porque senão você vai ter problemas de ter múltiplos browsers abertos. Se você estiver usando Docker, você vai ter que ter um gerenciador de contexto para garantir que o container iniciou e que na hora certa o container também fechou. Então, acho que é isso aqui que eu queria mostrar para vocês. Para quem está ouvindo o podcast, não se preocupe, porque o código vai estar todo lá. E acredito, espero que vocês tenham conseguido entender o fluxo que aconteceu aqui nessa live e nessa experiência nossa aqui do Castalho de fazer live mais podcast ao mesmo tempo. Não esqueça de comentar para a gente aí o que vocês acham, né, dessa maneira aí que a gente está gravando o podcast. Valeu, Bruno. Foi bem bacana e bem completo mesmo. Acho que o pessoal vai curtir muito depois, até os que não puderam acompanhar ao vivo, acho que eles vão gostar bastante. Foi bem completo mesmo. Acho que dá para dar uma boa ideia de como que você deveria escrever um teste, interface web, né, web UI, usando o Selenium. Eu só quero adicionar agora as coisas que você mencionou, é que o exemplo que eu apresentei para vocês aqui usou o Selenium IDE, que ele funciona com o Firefox. Vocês depois viram aí que o Eliezer usou o Chrome, né, o Chrome Browser,
o Bruno usou o Firefox de novo, mas no show notes eu vou deixar o link para vocês depois verem que você também pode usar o Selenium com outros browsers, como o Microsoft Edge, o Internet Explorer, você pode usar o Safari, e tem outro que chama Phantom.js, que foi o que o Bruno mencionou, que também é bem bacana de usar. Existe também até um Docker, uma imagem de Docker para você, como o Bruno mencionou, você tem o Docker para você usar o Selenium dentro do Firefox, também existe da mesma forma, você pode usar o Phantom.js nele. Então essas são as coisas que eu queria compartilhar com vocês, os links vão estar nos show notes, caso vocês precisem testar outros web browsers. Bom, uma última coisa aqui, aliás, não seria a última coisa, mas uma coisa que eu gostaria de comentar existe um site, na verdade é um serviço que se chama Sauce Labs, e o legal desse serviço é que ele te oferece várias plataformas de teste. Então, você consegue fazer um mix entre sistemas operacionais e browsers para que você tenha assim, uma matriz de teste mais completa. Então, vamos supor, como eu fiz o exemplo aqui utilizando o Fedora, ou seja, eu estava no Fedora 25, utilizando o Chrome, na versão, se eu não me engano, era 57, lá pelo pacote do WebDriver. E se eu quisesse testar uma versão diferente, por exemplo, no Google Chrome, eu teria que ter esse browser instalado aqui localmente. O mesmo seria que se eu quisesse testar, por exemplo, o site do Castalho no Microsoft Edge, eu teria que ter um Windows aqui para que eu pudesse ter o WebDriver do Edge para que eu pudesse rodar os mesmos comandos. Então, o Sauce Labs ele é interessante porque você consegue ter essa matriz mais facilmente sem precisar manter várias máquinas e várias versões de browser diferente. Uma outra alternativa também seria você usar o Docker, né, como o Bruno comentou, mas nesse caso eu não sei se você encontraria o Windows e Microsoft Edge lá, mas várias versões de Linux, por exemplo, você já conseguiria ter... automatizar, se o seu foco for apenas Linux, né? Outra coisa também é que no Sauce Labs você ainda consegue acessar o WebDriver de dispositivos móveis. Então você consegue acessar Android e iOS. Então ele é bem completo, é um serviço que vale a pena, no caso ele é pago, a gente não está recebendo nada para falar, a gente só resolveu comentar aqui porque... se você está procurando assim ver se o seu website, o seu sistema é suportado em diferentes browsers, isso é uma alternativa. Então, a gente só está sugerindo aqui que vale a pena dar uma olhada se essa é a sua intenção, de garantir que o seu sistema web ele funcione em diversas plataformas e dispositivos. Eu vou até procurar depois, porque agora me fugiu da memória o nome dos outros serviços. Existem outros serviços parecidos com o Sauce Labs, que eles rodam grids lá de containers e máquinas virtuais e permitem você ter Safari rodando no macOS, você também pode ter o Microsoft Edge e outros browsers, e tem alguns que oferecem algumas opções gratuitas, então eu vou tentar me lembrar aqui, buscar os meus favoritos e deixar aqui para vocês no show notes. Outra coisa que eu vou me comprometer a fazer aqui para quem está interessado, eu vou pegar esse código que eu mostrei agora há pouco, e vou adaptar ele para funcionar no Sauce Labs, porque é bem fácil. Você vai colocar ali, quando você criar um usuário do Sauce Labs, vai colocar sua chave ali, na hora que você executar, ele vai abrir, você vai conseguir ver lá no Sauce Labs, no dashboard, o browser abrindo lá remotamente, né? Então é bem legal, e o Sauce Labs também te oferece uma conta com alguma limitação ali para você usar de trial, então pode deixar que eu vou fazer isso, e o código vai estar lá no nosso repositório do Castalho, né? Então, eu acredito que por hoje é isso. O nosso episódio ficou até um pouco longo por conta dos demos, mas acredito que foi legal e bastante útil aí para quem está vendo pelo YouTube e também para quem está ouvindo, que depois vai poder ir lá e olhar o código, né? Então, é isso. Antes da gente finalizar, queria pedir, por favor, para vocês assinarem aqui o nosso canal do YouTube, porque a gente está querendo chegar num número básico aí de assinantes, até para a gente conseguir ter acesso a algumas features do YouTube que só são liberadas depois que você atinge um certo número de assinantes. E também, lógico, para você ficar sabendo depois, né? Não esqueça de assinar, e tem também um desenho de um sino. Você clica ali para você receber a notificação da nossa próxima live, nosso próximo vídeo na semana que vem. Dá like na nossa página do Facebook, no nosso iTunes, segue a gente no Twitter, né? Ou seja, ajuda a gente aí com dicas,
Manda mensagem sugerindo temas ou até corrigindo alguma coisa que a gente falou aqui, você acha que não foi correto. Fica à vontade para comentar depois no castalho.info, né? E muito obrigado por todo mundo aí que entrou hoje. Teve bastante gente acompanhando ao vivo e comentou e ajudou aqui com a nossa pauta de hoje. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado por acompanhar o Castalho e a gente se vê aí no próximo episódio. Ain't gonna give nobody none of my jelly rolls. I wouldn't give you a piece of this cake to save your soul. Come on, man. My mom told me today, before she went away, to be a good boy, she'd bring me a toy. I'm my mama's pride and joy. Now there ain't no use for you to keep on hanging round. I love you, but I've got to let you down.